A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo à nossa EBD em Síntese, o nosso podcast promovido pelo DENEC, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Nós desejamos a vocês as boas-vindas e a paz do Senhor a todos. E meu nome é José Victor e também quero apresentar aqueles que estão comigo nesse podcast da classe de juvenis. O nosso querido Reinaldinho, a paz do Senhor, Reinaldinho. Paz do Senhor, irmão José, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo ao primeiro episódio da classe do Juvenis aqui no EBD em Síntese Podcast. Muito bem. Conosco também a nossa irmã Milka. Paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor Reinaldinho, a paz do Senhor professor. É um prazer estar com vocês nesse momento. Espero que seja algo muito rico, tá bom? Sejam muito bem-vindos e vamos lá nos ajudarmos nesse ministério, tá bom? Muito bem, maravilha. Lembrando a todos que esse é um trabalho inovador em nossa igreja, esse podcast, e o nosso objetivo aqui é tão somente ajudar você, professor, na preparação da sua aula, para que o ensino que você venha a ministrar na escola dominical seja de grande valia para os nossos alunos. E nesse trimestre nós vamos fazer uma viagem pelo Novo Testamento, uma lição bem ampla, bem importante também para que o aluno venha conhecer personagens, fatos, histórias do Novo Testamento que nos edificam, que alimentam a nossa fé. E a lição de número 1, que é a lição que nós estamos aqui falando neste podcast, tem como título o período intertestamentário. É uma lição introdutória que vai preparar o terreno, professor, para esse trimestre em que nós vamos estudar tantas coisas interessantes. E aí, o texto que vai embasar essa primeira lição diz assim: e partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no meio do caminho. Esdras 8:31. Então, como você pode ver, professor, nesse trimestre e nessa lição em especial, a gente vai fazer uma introdução apresentando coisas que vão ser muito importantes para o estudo do trimestre. Uma preparação para o Novo Testamento, é um período que nós vamos ver, e aí você vai aproveitar para fazer as suas anotações, seus apontamentos, para que a sua aula seja uma maravilha. E aqui eu já quero passar para o nosso Reinaldinho, da sua palavra inicial, ponto importante da lição que ele achou e que não pode faltar para a aula de domingo. Amém. A paz do Senhor, irmão Milka, também. A paz do Senhor. E dizer que essa lição ela é muito importante. Essa, principalmente, essa da primeira aula. Porque ela vai fazer o link do trimestre passado com esse novo trimestre. É o que acontece nesses 400 anos de silêncio, né? Que não é, a gente vai ver que não é bem o silêncio que aconteceu ali, mas esses 400 anos que não estão descritos na Bíblia Sagrada. Não é verdade? Então, uma orientação que eu posso dar nesse momento a você é que a você, professor, cara professor que se esforça e que se esmera em preparar a sua aula, é que não vá atrás, certo, de muitas informações. Porque nesse momento você não vai ter tempo de trazer todo o conteúdo. Nós vemos aqui, temos o quê? 1h, 40 minutos, não podemos trazer tudo. Mas se você puder focar no que o comentarista da lição está propondo, já é muito bom, certo? Até porque na aula 13 do trimestre passado, já temos também uma contextualização desse momento. O interessante é que você use a sua aula como instrumento de amor. Como assim? Essa pedagogia do amor, né? Você pegar elementos bíblicos, pegar passagens bíblicas, narrativas bíblicas e trazer para um contexto de aplicação pessoal, de aplicação bíblica na vida do seu jovem que você está tratando, né? Então é isso. Essa pedagogia do amor é você, através da palavra de Deus, você amar o seu jovem, você se esforçar para dar para ele a melhor aula possível. E essa aula aqui vai ser necessário que você, se possível, se você tiver cartolina, se você tiver slide, se você tiver um quadro branco, um quadro negro também vai funcionar, e que você se esforce o máximo para que o seu aluno perceba que você, através da palavra, através do esforço,
através da dedicação a ensinar. Perfeito. Milka, sua palavra inicial. Então, professor, eu vou aproveitar o gancho de que o Reinaldinho teve aqui falando sobre a pedagogia do amor e falar um pouquinho sobre a oração. Você quer uma dedicação maior de amor para alguém do que você orar por essa pessoa? Então, se estamos falando em amar os nossos alunos, então que tal você orar pelo seu aluno nesses dias que antecedem a lição? Faça um convite a este aluno, se você puder aí estar colocando no grupo do DEJAD, no grupo da igreja, ou falando com aquele aluno que você particularmente sente falta, você pode enviar um convite para a sua aula e você aproveita esses dias para orar em específico por esse aluno. A gente sempre ora, né, pelas nossas aulas, pela nossa turma, mas tem atenção especial a um aluno. Eu tive uma experiência muito interessante no trimestre passado, um aluno que não ia para a EBD, passei o trimestre convidando e passei esse tempo também orando por ele. E quando eu menos espero, está o aluno na minha frente. Chega, eu levei um susto, eu vou ser sincera. Você está aqui, meu jovem? Estou, eu vim, acordei, glória a Deus, acordou, participou da lição, foi uma bênção. Então, ore para o seu aluno. Ore para o seu aluno que Deus, ele fará grandes coisas na sua aula. Maravilha. Aproveitando também o gancho do nosso irmão Reinaldinho acerca da pedagogia do amor, eu queria que Milka já trouxesse para nós alguma orientação que pode enriquecer a aula do professor para essa primeira lição. A gente sabe que é uma lição que traz alguns fatos históricos, que pode ser um pouco, para alguns, cansativa, mas como nós vamos ver, vai trazer muita coisa interessante, que vai preparar o terreno para o Novo Testamento, e aí a gente já queria uma dica, uma orientação, para que a nossa aula seja enriquecida com esse conteúdo. Ótimo. Como você mesmo falou, José, é uma lição muito histórica. E, às vezes, o aluno, ele não tem muito interesse. Então, assim, a gente não pode fazer milagres, né? Quem faz milagre é o nosso Deus. Mas a gente pode tentar tornar a aula mais interessante. E nessa faixa etária, é muito interessante para eles participarem da aula. Então, eu vou sugerir a vocês, se vocês puderem ter a cartolina em mãos, ou então vocês podem fazer também com a lousa, tá? E é bem simples o que eu vou dar como dinâmica. É construir na sala um mapa mental. Um mapa mental mesmo. Então, enquanto você vai falando a lição, então tem um tópico 1 da lição. Você começa a abordar aquela palavra-chave daquele tópico, você convida um aluno para vir até aquele quadro ou até aquela cartolina e colocar aquela palavra. Ah, mas é algo muito simples. Mas isso motiva o seu aluno, porque ele está se sentindo participativo. Então, é aquela sensação de, poxa, eu estou na aula, mas o professor, ele sabe que eu estou, ele está contando comigo, eu estou trabalhando com ele. E além de que a gente sabe que nossos sentimentos, eles contribuem no aprendizado. Então, quando esse aluno ele tem um sentimento forte, como de ser amado ou de se sentir útil, ele vai fazer o quê? Reter melhor aquele conhecimento. Então, será uma bênção. E é super simples, uma cartolina, um hidrocor ou a lousa, e convida esses alunos a estarem participando, tá bom? Então, seria isso uma das nossas dicas para você, professor. Maravilha. Então, professor, você já tem uma ideia para ir fazendo a primeira lição do trimestre? A gente sabe que a nossa lição tem alguns objetivos a serem cumpridos, né? São metas que a nossa aula tem. E aí, nessa primeira lição, como nós falamos, vai tratar sobre o período intertestamentário. Eu queria que o nosso Reinaldinho trouxesse aí uma palavra uma explicação, uma introdução acerca do que é esse período. A gente ouve algumas vezes, em algumas pregações, ou mesmo em alguma aula da EBD, sobre o período intertestamentário ou período interbíblico, também falam nessa nomenclatura. O que seria esse período e por que ele é tão importante para que a gente venha estudar esse conteúdo na Escola Bíblica Dominical? Bom, esse período interbíblico, como é chamado, ele se encontra no meio da Bíblia, né? Algumas Bíblias mais antigas, por uma questão gráfica, elas traziam na divisão do Novo e do Antigo Testamento, no fim do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e no começo do Novo Testamento, traziam 4 folhas em branco. Bem antiga, por uma questão de gráfico, para poder abrir melhor e
e diferenciar os 2 testamentos. E aí você tinha 4 folhas para simbolizar 4 anos de silêncio bíblico. Agora, veja bem, até para quem é muito desatento na leitura bíblica, quando começa a ler a Bíblia, quando chegar nessa parte, lá em Malaquias, no nosso caso, né, vai encontrar uma lacuna temporal. Né? E como é que essa lacuna ela é preenchida? O que foi que aconteceu em 400 anos? Muita coisa. Por isso que faço também aqui uma ressalva, irmão José, irmã Milka, que há disponível aqui em anexo um apoio de lição, certo? Um mero apoio, não é para você substituir a lição por esse apoio, mas vai lhe ajudar a lhe dar uma aula com mais informações, com mais detalhes, se você quiser. E também há um slide que nós temos aqui, que vai lhe ajudar também, se você precisar de uma informação pronta, que você precisa daquilo logo, né? Esse slide também vai ter anotações que você vai ter para você poder apresentar e, se você tiver com o computador na sua frente, você pode ver informações que seus alunos não estão vendo e seguir alguma forma de roteiro. Mas é interessante porque você chega em Malaquias, você chega com a dominação persa, você tem o edito do rei Ciro, o édito do rei Ciro, uma lei, uma ordem, uma norma que é exarada pelo rei Ciro, né? O ungido do Senhor, como chama lá em Isaías, certo? E aí o povo volta para Jerusalém e eles começam ali a reconstrução do templo, dos muros. Existem ali reformas espirituais, reformas avivalistas, né? Através de Esdras. Os profetas, Ageu, Zacarias, né? Eles ajudam também nessa orientação do povo, de onde eles devem ir, o que devem fazer. Tiveram problemas, vamos falar aqui também, problemas com a oposição samaritana. Muito complicado isso. E para finalizar essa introdução, é interessante que a gente tenha em mente que havia um problema, certo, entre os samaritanos, como nós já falamos, e os judeus verdadeiros. Por quê, amados irmãos? Porque, vocês sabem muito bem, foi ensinado nesse mês passado, que houve uma divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, com Jeroboão I e Roboão. Nós sabemos disso, isso é fato. Os seus alunos sabem disso. Mas é importante que você lembre, assim como o comentarista muito bem lembra, dessa divisão, para que você possa contextualizar, tá certo? Não que, e aqui é interessante você frisar isso também, não que o período da dominação persa seja um período interbíblico, intertestamentário. Não é isso. Mas é porque o comentarista traz isso para contextualizar. Isso é muito bom. Porque, às vezes, o estudante ele esquece isso. Ele, no dia a dia dele, ele vai esquecer isso. E, para finalizar essa minha primeira parte, é importante que você trace com ele, desde da dominação persa, tá bom? Até o período da dominação grega. E aí você vai apontar os pontos que estão colocados na sua lição, da opressão samaritana e da questão política daquela época. Milka. Então, a gente tem, como o Reinaldinho falou, essa questão de o povo de Deus ele é levado cativo, certo? Já viram isso? Eu vou fazer mais uma ressalva com relação a essa parte de relembrar, de retomar o seu aluno, porque, professor, você pode ter um aluno que está chegando agora na sua classe e não pegou a lição passada. Às vezes é um aluno que está vindo da classe dos adolescentes, que fez aniversário recentemente, então fazer essa retomada vai ser interessante para situar ele, tá certo? E aí, esse povo de Deus é levado cativo, sim, né, pelos persas, vai passar por essa dominação, e a gente vai ter a questão dos samaritanos nesta região. Samaritanos, aqueles que nasceram, que vivem em Samaria. Samaria, ela foi a capital do Reino do Norte. O Reino do Norte, um reino extremamente pagão, enquanto o Reino do Sul, vez por outra, ali passava por um avivamento, tinha um rei que chegava e que conclamava o povo, olha, temos que voltar ao Senhor, ao nosso Deus verdadeiro. O Reino do Norte não teve isso. O Reino do Norte foi uma nação extremamente idólatra. E Samaria não foi diferente.
A gente tem textos bíblicos falando sobre Samaria, que Samaria sacrificava Moloque, Samaria é uma cidade idólatra, então ela nasce como uma cidade realmente pagã, tá? E eles também são levados cativos no Reino do Norte. E o que vai acontecer é que os judeus, quando está em a reconstrução do templo, eles estão se voltando para Deus novamente. Eles estão reconstruindo o templo. Eles estão vendo que eles precisam se voltar para o Senhor. A gente vai ver que vai ser necessário um avivamento, uma tomada, uma nova aliança que o povo vai fazer com Deus, um conserto. Então, chegam os samaritanos. Queremos ajudar. Olha, podemos ajudar, somos um só povo, tal. Sendo qual era o detalhe? Deus tinha dito o quê? Que não era bem assim. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. Não era você estar com todos os seus pecados sem se arrepender e fazer algo. Era necessário o arrependimento. Era necessário que o povo se arrependesse. E aí os samaritanos, eles não estavam dentro desse contexto. E os judeus, lá do Reino do Sul, eles já estavam. Então eles disseram, oh, não, agora não. Não é assim que funciona. Em outras palavras, né? Não é assim. Tem que ser da forma como Deus quer. E os samaritanos não estavam pensando por esse lado. E aí começa essa questão de judeus versus samaritanos. Tá certo? Então, lembra isso ao teu aluno, lembra que é por essa questão, não era que a importância, que Deus dá essa importância a uma vida com ele, tá certo? Que é preciso, não basta apenas ser da mesma cultura, estar na mesma igreja. É preciso viver a palavra de Deus, tá? Isso é uma aplicação prática para a gente trazer para o nosso aluno. Não se esqueça, professor, a lição, ela deve ter uma aplicação prática. A gente não está com o intuito de contar uma história para o nosso adolescente. A gente está com o intuito de ensinar a palavra de Deus. Então, a gente tem que mostrar para ele o que aquele acontecimento que a Bíblia narra traz para a nossa vida. Então, um ponto marcante é esse. Não é de qualquer forma que se adora o nosso Deus, né? Meus meninos também sabem, também falam sobre isso nas suas aulas. E é importante que vocês estejam retomando isso com os seus alunos, tá bom? Perfeito. Era justamente isso que eu ia falar. Olha aí. Tirou as palavras da minha boca a respeito da aplicação da lição. A gente está contando aqui fatos históricos, né? Coisas que aconteceram em culturas diferentes, em épocas diferentes. E o nosso dever, professor, é justamente transpor esse abismo que existe, né? Essa diferença cultural entre eles e nós, essa diferença geográfica, e trazer por que a gente tem que estudar esse assunto, porque eu preciso estudar esse assunto. E aí entra justamente essa aplicação da nossa lição, né? O que Samaria, o povo de Samaria tem a nos ensinar? O que a reconstrução tem a nos ensinar? E aí a gente vai passar para os nossos alunos. Veja aqui, como o Reinaldinho falou, a gente termina ali em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, falando ali da promessa de alguém que viria para pregar, um novo Elias que viria. E quando a gente chega no Novo Testamento, aparece João Batista pregando no deserto. Mas entre Malaquias e Mateus, tanta coisa acontece. O povo estava ali antes voltando do cativeiro, se instalando, e agora o povo já aparece subjugado por Roma. O povo está ali numa situação política, já aparece em outra. Então, aparecem grupos religiosos que outrora não apareciam no Antigo Testamento. E aí, onde é que aparecem essas coisas, esses personagens, esses grupos? No período interbíblico. Daí a necessidade, professor, da gente estudar um tema como esse. É a preparação de uma língua que vai aparecer, que vai dominar, que é a língua grega. Onde é que apareceu esse grego? Lá no período interbíblico. Onde é que apareceram esses romanos? Lá no período interbíblico. E aí, eis a necessidade de um tema como esse. E aí, a gente vê, Reinaldinho, que há uma disputa entre judeus e samaritanos, olha aí, que vai aparecer lá no Novo Testamento, em João capítulo 4. Ali, Jesus é samaritano, mas apareceu ali no período interbíblico, apareceu ali também na reconstrução. E o que a gente pode aprender com isso, Reinaldinho? Essa disputa de judeus e samaritanos, o que o professor pode trazer para nos ensinar na lição de número 1? É interessante, José, Milka, amado professor que está nos assistindo, que há uma passagem que o comentarista traz aqui para nós,
em Lucas 9, 51, 56. Né? Ele vai falar que Tiago e João perguntam a Jesus se eles poderiam pedir que descesse fogo do céu para consumir uma aldeia de samaritanos. Né? Esse fogo aí não era o fogo do Espírito Santo, não. Não, não era mesmo. E aí eu fui atrás, né, José, Milka, eu fui atrás de onde é que eles tiraram essa ideia. E aí, quando a gente vai ler lá em Malaquias, se você for atrás de Malaquias, um dos últimos capítulos de Malaquias, você vai ver que eles tinham na mentalidade deles que o Messias seria um Messias de guerra, né? E o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com essa história dos samaritanos e dos judeus? A seguinte coisa. Claro, envolvendo também o conteúdo do período interbíblico. Podemos aprender que, naquele tempo, houve algumas discussões entre os samaritanos, como Ben Milka falou, samaritanos e judeus, sobre a construção do templo, como também o comentarista fala sobre isso, e nós vemos isso no texto bíblico, não é? O povo começou a, como posso dizer, banalizar a presença de Deus. E a ideia de um Messias, a ideia do Messias que Deus dá a Adão e Eva, que vai pisar a cabeça da serpente, a ideia de um Messias que vai libertar a humanidade, a ideia de um Messias que vai abençoar todas as nações, ela é perdida nesse período. E aí, por isso que Tiago e João pedem para cair fogo do céu, porque lá em Malaquias fala que o Messias, olha só, eles não entenderam, eles não interpretaram direito o que era o conceito de nação pagã que você tem lá em Malaquias 4, do 1 ao 6. Eles não entenderam também a mensagem que é trazida por Deus também. Essa mesma passagem, ela também vai se repetir em outros momentos. Eles não vão entender que esse fogo que vem consumir é o fogo da justiça de Deus. E eles pedem, Jesus, derrama fogo sobre essa aldeia samaritana, porque eles não são o povo de Deus, eles são uma nação perversa. E Jesus veio e ele fala que ele diz que ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Isso é interessantíssimo. Jesus ele vem com a ideia de amor, e aqui novo amor envolvido, aqui nova graça envolvida, não é? E aí a gente vai entender que, por mais que passe a história, por mais que passe os tempos, por mais que passem a vida, a palavra de Deus sempre permanece. Mesmo que os homens tentem entender de outra forma, inclusive é interessante você professor, ressaltar isso na sua lição, que nesse período interbíblico surgiram inúmeros, milhares de cópias e originais de escritos apócrifos. Apócrifos. Porque o povo não tinha a presença de Deus, não tinha a presença de Deus no meio deles, e começaram a escrever textos sem inspiração bíblica. Muitos desses textos estão colocados na Bíblia católica, mas a nossa Bíblia não. A nossa Bíblia, ela não inclui esses textos. Então, que você deixe isso claro. Esses textos possuem certo valor histórico, assim, mas eles não são inspirados por Deus, por isso não são inclusos no cânone protestante. O próprio São Jerônimo também não os colocava também. Agora, eles têm um valor histórico. Por exemplo, Flávio José tem valor histórico, não tem valor canônico. É um historiador do século I que conseguiu ali fazer um apanhado histórico. Mas é interessante que, nesse tempo, o povo se perdeu. E aí, nessa perda de senso messiânico, eles criam para si um Jesus que não existe. Criam para si um Cristo que não existe. Hoje, nós temos o mesmo problema. Estamos vivendo uma sociedade que, a todo instante, cria Cristos, à torta e à direita. Cada esquina tem um Cristo socialista, tem um Cristo capitalista, da prosperidade, da teologia da prosperidade, um Cristo coach, um Cristo zen. Isso está errado. Não podemos perder a visão do Cristo bíblico, um Cristo que veio para salvar a humanidade. E aí, José, só um pontinho. Olha só. É interessante que a gente veja a diferença de visão.
Se você tiver na sua casa e tiver como comprar uma também, traga para a sala isso daqui. É uma Bíblia hebraica. Os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo de Nazaré é o Cristo. Por isso, eles terminam, quando você vai abrir aqui no final da Bíblia hebraica, você vai ver que o último livro aqui é 2 Crônicas. Então, a visão... Veja só como é complicada a situação dos judeus. A visão judaica, a visão hebraica atual sobre o Cristo é o quê? Que o Cristo não veio ainda. Por isso que aqui termina de forma seca. Seca. Não há esperança. Não há esperança de uma salvação. Mas na nossa Bíblia cristã, o último profeta é Malaquias. O último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. Ele termina a sua mensagem literária dizendo que virá um Salvador, que há esperança, ainda há esperança, não desista. Mas o povo, infelizmente, como sempre, nós também temos esse costume de esquecer, esse costume nefasto, né? De esquecer a palavra de Deus. Interessante, Reinaldinho tocou num fio aí que a gente poderia alongar ele muito. É a questão, por exemplo, o aluno ele tem uma dúvida. Às vezes ele vem de uma confissão de fé diferente e ele acha, por que a nossa Bíblia tem tantos livros e a outra Bíblia ali tem outros? E justamente esses livros que existem lá foram livros escritos nesse período interbíblico, né? Mas é importante ressaltar que esses livros nunca foram aceitos pelos judeus como livros inspirados. São chamados livros deuterocanônicos, né? O cânon do Antigo Testamento já tinha sido fechado quando eles apareceram. E eles nunca foram aprovados pelos apóstolos, nem pelos judeus. Eles têm valor histórico, mas, por exemplo, o livro de Macabeus, que vai contar eventos que aconteceram aí. Mas nunca foram livros chamados inspirados, né? Por isso que a nossa Bíblia não contém esses livros. São 7 livros e a mais e algumas outras adições, né? Nós não contamos com esses livros. Mas, no Novo Testamento, Milka, nós vemos um episódio que é acerca de Jesus e Samaritana, que nós falamos anteriormente, que respinga ali, né, algumas tradições, algumas coisas que vêm do Antigo Testamento e que a gente pode aprender muita coisa lá, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher. Quais aplicações, lições que a gente poderia extrair daquele episódio, cujos resquícios vêm do Antigo Testamento e do período interbíblico? Muito bom. Essa história de Jesus como essa samaritana, porque é uma mostra do amor de Jesus antes da cruz. Jesus, ele curava, ele fazia milagres e mostrava, assim, que ele era Deus, que ele era enviado de Deus, mesmo que as pessoas não vissem. Ele também se movia de compaixão por aquelas pessoas. Mas com a mulher samaritana, é interessante que Jesus vai fazer este caminho até aquela mulher. Jesus, ele já sabia que ali estaria aquela mulher, naquele horário que não era costume de tirar água do poço. Ele já sabia tudo isso. E ele vai até lá, ele vai até seus discípulos. Como o Reinaldinho falou, né, os discípulos eram muito apegados à tradição. Então, assim, imagina eles lá com a mulher samaritana naquela hora. Não ia dar muito certo, venhamos e convenhamos, né? Então, Jesus é sábio, muito sábio. E ele vai lá ter encontro com essa mulher. E o que isso tem a ver com a nossa lição? Além de ela ser samaritana e Jesus ser judeu. É porque uma das coisas que a mulher samaritana vai indagar a Jesus, quando ela começa a entender que Jesus não era um homem qualquer, olha, onde é que a gente vai adorar? É para ser no templo mesmo ou é para ser no monte? Porque vocês dizem que é no templo, a gente aprendeu que é no monte. Onde é que é a adoração? E Jesus vai falar, olha, Deus está buscando verdadeiros adoradores. Importa que você adore ao Pai de todo o coração, parafraseando aqui o texto bíblico, né? É isso que importa, que você adore em espírito e em verdade. É que você seja sincero na sua adoração. E qual é a questão disso que a gente relaciona com a lição? Porque o que acontece? Os judeus, lá no tempo de Esdras, Neemias, eles estavam fazendo o quê? Reconstruindo o templo, depois reconstruíram os muros, certo? E eu conversei com vocês de que os samaritanos pediram para ajudar e não ajudaram. E também falei
anteriormente que os judeus estavam passando por um processo de reconciliação com Deus, de se voltar para Deus. Inclusive, eles vão se despedir das mulheres com quem eles casaram, que não eram judeias, e eles vão realmente se retornar a Deus. E os samaritanos, eles não vão passar por esse processo. Só que nesse contexto vai ter um sacerdote chamado Eliasibe, tá certo? Ele é um sacerdote que ele vai falar aos samaritanos sobre o Deus verdadeiro. Ó, sendo que tem um detalhe. Ele vai casar com uma samaritana e ele não vai deixá-la, ele não vai fazer parte do concerto. Olha o perigo. Quando Deus ele requer algo, a gente tem que fazer esse algo. Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele é o Deus a quem a gente acredita, que a gente serve, todo-poderoso, e ele sabe o que está fazendo. Mas Eliasibe, ele não vai fazer isso, ele casa com a samaritana, inclusive ela era neta de um personagem muito conhecido. Será que vocês vão lembrar quem era? Sanballat. Lembram de Sanballat? Lembram da história dele lá na reconstrução dos muros, templo? Ele vai casar com a neta desse personagem. E aí, Neemias, ele entende que Eliasibe não está fazendo aquilo que Deus ordenou. Então, ele vai tomar uma atitude quanto a isso. Tudo aquilo que a gente faz tem consequências. E aí, ele vai ser retirado desta comunhão e do templo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai continuar pregando Deus vivo, só que ele vai começar a ensinar. A adoração vai ser em outro lugar. Vai ser lá no monte. Vocês adoram no templo, a gente adora no monte, tá tudo certo. Só que não está tudo certo. Por que não está tudo certo? Porque Deus, ele instituiu a adoração a ele de uma forma naquele período. A forma foi dada lá nas leis mosaicas e estava ali para ser seguidas. Então, não é porque eu acho que vai ser melhor assim que eu vou fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que adorar a Deus como ele disse que ele deve ser adorado. Nosso Deus é um Deus santo, ele requer santidade, ele requer obediência. O problema da adoração, quando a samaritana vai indagar, não era a questão de lugar, é realmente questão de obediência. É porque Deus, até antes de Cristo, ele tem instituído adoração ali no templo. Então, cabia a eles isso. Só que quando Cristo chega, as coisas começam a mudar. Até porque a gente sabe, depois que Jesus morre, o que acontece no templo? Aquele véu que separava, ele vai ser rasgado, e a gente passa, nesse momento, a entender que a gente não precisa mais de um mediador entre Deus e nós. Nós temos acesso direto ao Pai. Então, agora, nós temos acesso direto. Então, antes de Cristo, a adoração era no templo, exclusivamente, tinha o mediador e tinha os sacrifícios. Só que aí os samaritanos já estavam mudando um pouco isso. E este foi o problema. Tá certo? O problema dessa adoração era a desobediência. Mas quando Cristo vem, que é quando ele tem essa conversa com o samaritano, ele está dizendo, olha, as coisas vão mudar. Porque o Salvador iria vir. A nossa comunhão com Deus seria restaurada a partir da morte de Cristo. Então, a partir desse momento, não iria ser necessário mais um mediador. Então, o que importa é que a gente adore em espírito e em verdade. Aí não tem templo, não tem monte, não tem casa, não tem lugar. É a sua adoração individual a este Deus. Mas entendam, até esse momento chegar, o problema era a desobediência dos samaritanos, tá certo? Deixe isso bem frisado ao seu aluno. Perfeito. E a gente vê que essa mediação, né, que era feita através do sacerdote, do sacrifício de animais, ela é agora, na nova aliança, substituída por o sumo sacerdote, que é superior, né, que não é o sumo sacerdote da ordem levítica, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né, que é o próprio Senhor Jesus que faz essa mediação sem sacrifício mais de animais, porque ele mesmo foi o sacrifício que é eterno, né? Então, glória a Deus por isso. E aí a gente vê na apresentação de um tema como esse, que apareceram vários tipos de povos, até chegar, por exemplo, aos romanos, que foi a época em que o Senhor Jesus apareceu. E é importante a gente entender isso, porque, por exemplo, por que Jesus foi morto por crucificação? Poderia ser morto por qualquer outro tipo de morte ali, qualquer outro tipo de execução, perdão.
mas foi por crucificação. Por quê? Porque eram os romanos que estavam ali naquele momento no domínio. Então, nós vemos que tudo está no plano de Deus. Cada povo teve o seu momento. E o tempo de Jesus vir era o tempo dos romanos. E a gente vê isso, por exemplo, no sonho de Nabucodonosor. Ele vê aquela estátua, aquela imagem, cada povo, cada império no seu tempo. Mas um dia virá o reino eterno, que é o reino do Senhor Jesus Cristo, que vai dominar sobre todos. E a gente vê, Reinaldinho, vários povos, incluindo aí persas, gregos, romanos. O que é que a gente poderia trazer de apontamentos aqui para o enriquecimento de você, professor, na sua aula de domingo? Amém. É interessante a gente mencionar que na aula passada a gente já falou nós professores já falamos acerca do período interbíblico. Então já foi bem mastigado, mas é interessante que você relembre en passant cada estágio. Então a gente vai ver o quê? Na lição agora, na lição 1, uma boa contextualização, certo? Da oposição samaritana, das relações entre samaritanos e judeus, muito interessante. O nascimento dessa intriga, dessa raiz de intriga, não é? Mas o período persa ainda não é o período interbíblico, até porque nós temos escritos bíblicos nesse período, certo? Mas aí a gente vai ter o seguinte: vamos ter a dominação grega, que se divide em duas partes, tá bom? Temos a revolta dos macabeus, certo? Que alguns judeus vão se rebelar contra o Império Grego, né? De Antíoco Epifânio, e eles vão lá fazer uma revolta, vão conseguir restaurar, né? A ordem política de um Israel mais ou menos unificada ali. No final desse período macabeu, há uma intriga entre Aristóbulo e Hircano II, não é? Mas exatamente nesse período há uma invasão romana. A invasão romana exatamente neste período. É como se Deus estivesse falando assim: parou a guerra, parou, vão querer se dividir de novo. Essa história de novo, de se dividir de novo, querem isso de novo. Não vai ter isso mais nenhum. Aí abre as portas para a próxima lição, inclusive, que é o templo, que é o tempo da plenitude, né? Já abrindo alas para o nosso Senhor Jesus, encarnado em forma de homem, né? Então a gente vai ter nesse momento dessa dominação romana. Isso já foi tratado na lição antiga, na lição antiga, né? Você tem Júlio César, né? Que ele derrota Pompeu. Pompeu invadiu a Terra Santa, Júlio César derrota Pompeu, ele vira o imperador, então ele coloca Antíoco para governar aquela região, e depois vem Herodes, depois muda o imperador, que vira César. Então, assim, você tem o quê? O imperador que mandava governadores, né? Essa era uma tática de guerra macedônia. Uma tática de guerra que Alexandre o Grande desenvolveu aos poucos. Ele mandava representantes, cobrava impostos, e ele deixava, por isso que você vai ver, mesmo na dominação romana, lá no tempo de Jesus, já, o povo indo para a sinagoga, o povo indo servir a Deus, em que pese o templo do Senhor, ele foi remodelado por Herodes. Então, o povo entendeu que era como se fosse uma afronta ao Senhor. E aí você tem, nesse período, várias pessoas, vários grupos políticos e religiosos tentando uma contra-reforma uma contra-reforma em defesa dos valores judaicos em razão da influência helênica, né? Da influência helênica. Então, aquela filosofia grega, aquela coisa, o hedonismo grego, as festas pagãs gregas eram coisas terríveis, tenebrosíssimas, mas que o povo naquela época eles tentaram fazer uma contracultura, vamos dizer assim, né? Uma contracultura judaica, vamos falar mais ou menos assim. E você tem a criação dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes. Mais no finalzinho você vai ter os essênios, né? E aí você vai ver que
o sacerdócio israelita, naquela época, estava maculado. Você não vê Caifás e Anás, que coisa absurda, não é? Então, você vê aí que é uma situação muito complicada. Por isso que a gente tem o quê? João Batista, né? Que ele chega apregoando, dizendo que você clama no deserto, que diz, endireitai os caminhos tortos. Né? Na linguagem popular, ele chega chutando o pau da barraca, né? Chutando o pau da barraca. Ele chega ali dizendo, tá tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado. Né? E interessante que é interessante isso aí. João Batista, ele perdão, José, a interrupção, João Batista, ele também é profetizado. Interessante, exatamente, né? Não só Jesus, mas também João Batista foi profetizado também. Perfeito. E a gente vê aí, por exemplo, dá-nos peça, né? Aquele evento de Esther, o livramento que Deus deu aos judeus através de Esther e de Mardoqueu, a gente não pode esquecê-lo, né? Pelo conselho sábio que ele deu a Esther. E a gente vê os gregos, a influência da língua grega, né? Essa difusão. O Novo Testamento foi escrito em que língua? Em grego. Você teve a Septuaginta, que foi escrito também, foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, né? Através lá dos judeus que estavam em Alexandria. Você tem a questão helenística tão frequente ali no Império Romano. Você tem esse período que Reinaldinho falou da Pax Romana, né? Que os romanos deixavam os judeus adorar, que eles deixavam eles ter a sua religião. E tudo isso a gente vê ali no cenário do Novo Testamento. A gente vê, por exemplo, João capítulo 10, a festa, eu não sei o certo a pronúncia, mas Chanukah, que surgiu no período interbíblico, que surgiu lá com os macabeus. Quando eles conseguiram expulsar Antíoco, eles fizeram essa festa. E João capítulo 10, Jesus está lá na festa. Ou seja, algo que aconteceu no período interbíblico aparece aqui no Novo Testamento, né? Então, a gente vê a importância desses acontecimentos. A gente vê Herodes o Grande, que foi que tentou matar Jesus, ele vem de onde? A sua história vem ali do período interbíblico, das sucessivas brigas, divisões de famílias, chegando até Herodes. A reconstrução, ou melhor, o aprimoramento do templo também. Então, são coisas riquíssimas, Milka, que a gente teria que passar a noite toda para falar. Mas queria que você nos desse uma luz aqui mais claramente nesse assunto. Exatamente. E a gente tem várias contribuições, vários pontos a serem lembrados, né? Esse período interbíblico. E uma coisa que eu acho muito interessante que a gente deve lembrar é que, apesar de esse período ser considerado um período de silêncio, 400 anos de silêncio, não quer dizer que Deus ficou mudo, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que ninguém ouviu a Deus, que Deus não se manifestou de nenhuma forma, que Deus não falou nada. Não é bem assim que as coisas acontecem. Para o povo, para a nação de Deus no geral, Deus, ele ficou em silêncio, não tem registros escritos de Deus falando neste período. Mas algumas pessoas, pontualmente, Deus se revelou e falou com elas. Exemplo de Simeão. Quem lembra da história de Simeão e Ana, né? Deus tinha prometido a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Simeão, ele nasceu durante o período interbíblico, ele viveu durante esse período e ele vai receber a promessa nesse período. Então, veja, Deus, ele não estava falando com o povo no geral, mas a promessa foi feita. Mas você diz, Milka, mas está escrito na Bíblia que ele tinha essa promessa. Sim, está escrito que ele tinha a promessa. Mas o momento em que Deus fez a promessa foi anterior à escrita. Foi nesse período em que Deus não estava se revelando ao povo. E Simeão, ele vai ver o Salvador. Jesus vai ser apresentado no templo. E quando ele vê aquele menino, ainda bebê, ele vê e ele sabe que é o Salvador. Ele diz, Deus pode me despedir em paz. Meus olhos viram o Salvador de Israel. Ele viu o menino beber ainda e sabia que aquele era o Salvador. Isso também é o Espírito Santo, é o próprio Deus se revelando a Simeão através do discernimento para ele entender que a promessa foi cumprida e para ele entender que ali chegou o Salvador. Então a gente vê Simeão ali. E através disso tem a história de Ana, né? Ana, ela vai ver tudo aquilo, ela vai ser impactada por aquele momento, por aquele testemunho. Então vejam que Deus, ele continua se revelando.
certo? Deus, ele continuou se revelando a algumas pessoas de forma pontual, sim. Então, é um momento de silêncio, no geral, mas não é um momento que Deus fala, não é um momento em que Deus ficou inerte. O nosso Deus, caro professor, ele não fica inerte, ele não é um Deus que vai ficar sem fazer nada, parado, ele não era humano, ele não é como o Deus grego, como o Deus romano. Os deuses gregos e romanos, eles traziam características do ser humano. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele não é uma versão criada do ser humano. O nosso Deus, ele é real, ele é todo-poderoso, e ele quem nos criou, e ele imprime em nós a sua identidade a partir do momento que somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Tá bom? Não deixe seu aluno pensar que nosso Deus, ele parou 400 anos para tirar férias. Não é bem assim. Isso não é uma coisa, não. Deus, ele continua ali existindo e continua com o seu povo, e continua até hoje. E traga isso. Nós estamos na igreja pentecostal, acreditamos na continuidade dos dons, que Deus se revela, que há profecia, mas não é porque num culto não houve uma profecia, não houve uma revelação que Deus já falou. Hoje, caro professor, nós não podemos dizer que Deus não fala mais, porque a Bíblia, esta Bíblia que nós temos, é a palavra de Deus. Aqui está o nosso Deus falando conosco. Isso nos garante que Deus sempre estará aqui falando com a gente. Deus, ele está revelado para nós através da palavra dele. E o seu aluno, por mais que ele não veja uma manifestação de dom na igreja, ele tem que entender que Deus está falando. Não é só o movimento. Deus também fala, Deus também não. Deus fala através da palavra dele que está escrita na Bíblia. E vai falar também de outras formas, se manifestar de outras formas. Isso é muito importante que o seu aluno entenda, tá, professor? Porque a gente quer que ele tenha uma aplicação de tudo isso. Acho que ficou bem claro para você essa questão, né? Aplicar. Traga um ensinamento a este aluno, que ele precisa. Lá no futuro ele vai lembrar de você falando disso, acredite. A gente lembra dos nossos, imagina ele, vai lembrar. Olha que alegria vai ser da gente, né? Fica marcado. E muito importante esse ponto aí, a respeito da nossa fé pentecostal, sempre apontando para isso. E é interessante nesse relato de Simeão, que Lucas vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele, que foi revelado pelo Espírito Santo e que pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Então, a gente vê a atuação do Espírito Santo nesse período, representado aqui, exemplificado por Simeão, e o Deus que promete é o Deus que vai cumprir e vai levá-lo até o momento desse cumprimento dessa promessa. Então, a gente sabe que não há escritos inspirados, canônicos, durante esses 400 anos. Não há. Existem relatos, mas que são apenas fontes históricas, né? Que foram escritas durante esse período. Inúmeras, muitas coisas boas, aproveitáveis, porém não inspiradas pelo Espírito Santo, como são os demais livros da Bíblia. Mas que tem coisas aqui que a gente pode aproveitar, sim. E é importante você destacar, professor, que o nosso Deus, ele fala, e ele fala, como diz aos Hebreus, de muitas maneiras. Ele diz que ele falou aos pais pelos profetas e agora, nos últimos dias, pelo Filho. E Paulo também disse que Deus se manifestou de diversas maneiras, através das estações, através de tanta coisa da natureza. Deus fala. Deus se apresenta à humanidade, como ele fala aos romanos, para que todo mundo entenda e veja que existe um Deus para que eles fiquem inexcusáveis. Então, nosso Deus nunca deixou de falar com o seu povo. E para nós, rumando para o final, a gente tem aí justamente essa aplicação da voz de Deus. E aí eu queria que Reinaldinho trouxesse a sua fala final, trazendo a importância de nós sempre enfatizarmos que Deus está conosco, falando conosco, principalmente através da Bíblia Sagrada, e que ele nunca deixou de falar com o seu povo e com a humanidade. São 400, melhor seria dizer, né, José, que foram 400 anos de silêncio canônico. Canônico. Não havia nada escrito e inspirado, porque a escrita estava contaminada ali com um cunho político inegável. Espirituoso, mas, muito simbolista. Tanto que os próprios judeus não gostavam daquilo, rejeitavam esses escritos. Mas, como você bem disse, Deus nunca deixa de falar. Milka trouxe aqui alguns apontamentos que estão na lição, né?
o nosso pastor Edilberto Silva, que é o nosso comentarista, brilhantemente ele relembra, né, que várias pessoas durante esse período interbíblico tinham compromisso com Deus. Isso porque Deus ainda fala, não importa onde você esteja, ao contexto da sua situação, Deus é um Deus missionário. A gente vê isso claramente, por exemplo, quando ele vai até Abraão e ele diz, olha, foi eu que te tirei lá de Ur e te levei para cá. Não foi fome, não foi eu. Deus se revela, Deus se mostra, Deus fala, porque de outra forma não o conheceríamos. Se Deus não se revelasse, de outra forma não o conheceríamos. Deus se revela, por exemplo, através da natureza. Na grandeza da natureza, Deus fala através disso, mas a revelação que nós podemos ter mais certeza é a revelação bíblica. A revelação bíblica ela é perfeita, ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus e ela se materializa e ela se consuma através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o próprio Deus, ele é a palavra. Por isso que a gente vai trazer no material de apoio, a gente diz que Cristo é o descendente que veio antes dos seus ascendentes, porque ele é o verbo vivo, não é? Ele lá em João 1, né, do 1 ao 3, vai dizer porque no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é maravilhoso. Então, a ideia aqui é que nós nunca estamos sozinhos. A voz do Senhor está sempre conosco. Sempre, 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 sempre. Às vezes não vem com um trovão. Às vezes não é com a coluna de fogo dando resposta. Às vezes não é com uma mão dizendo na parede que foi contado o seu tempo. Não, às vezes não é assim. Mas às vezes é você orando. É lendo a palavra de Deus. É numa aula de EBD. É ouvindo o seu professor da EBD. Né? Tem uma música que fizeram em homenagem melhor, fizeram no período em que estava o pastor Billy Graham muito doente e muito debilitado, estava muito idoso já. E aí nessa música ele dizia assim, thank you, né? Obrigado, forgive me to the Lord, por me trazer ao Senhor, por me ganhar para o Senhor. E na música ele fala que foi num domingo de escola dominical. Né? E é nesse momento que está o seu aluno que chega naquela classe, que ele chega com a família destruída, com o lar quebrado, com o pai sem emprego, com a mãe brigando com o pai, aquela coisa toda, e ele chega e ele encontra alívio na sua aula. É o momento que o Senhor Jesus vai utilizar a sua vida para os seus alunos. E isso, meus amados, se isso não mexe com você, pode entregar o lápis e dizer, eu não quero mais dar aula, porque se você não entende isso, se não há amor, se não há a pedagogia do amor, se não há a pedagogia da oração, vamos cometer os mesmos erros daquele povo que viveu de alguns dessas pessoas que viveram no período interbíblico. Vamos transformar a nossa aula, que deveria ser uma aula para mostrar a Cristo, para mostrar a palavra de Deus, em outra coisa. Em outra coisa. Eu faço das minhas palavras a de Reinaldinho. Professor, a nossa aula, ela não é uma exposição de fatos, ela não é uma aula secular, ela não é para mostrar conhecimento, mas ela é um lugar de adoração a Deus também. Então, é ali que a gente vai estar cultuando nosso Deus, adorando nosso Deus e ensinando aquele aluno. Acredite, já saí da EBD renovada por Deus. Dentro da aula, a gente às vezes ainda pensa, talvez esse lá no devocional, na parte em que está fazendo o louvor, a oração, mas dentro da aula Deus fala também. Se disponha, professor. A minha palavra hoje de encerramento para você, neste momento, neste episódio, é que você se disponha. Se coloque no lugar de professor cristão que se importa com as vidas que estão ali. Parece uma palavra meio dura, né? Assim, eu e o Reinaldinho falando sobre isso, e José também, mas é porque é necessário. É preciso que você se disponha, que você se dedique a conhecer ao Senhor em primeiro lugar, a viver o que a palavra dele diz e
A sua intenção é alcançar o coração do seu aluno. Não se preocupe se em dado momento da sua aula você seja levado por outro caminho, porque Deus pode lhe guiar. Se disponha, professor. Busque ao Senhor, coloque em prática e saiba que é mais do que expor um assunto. Você está trabalhando com vidas, levando vidas ao nosso Senhor. Então, se disponha, tá bom, professor? José, só mais uma coisa, é rápido. O nosso objetivo aqui e nas outras aulas, né, não é doutrinar. A gente não é nem pastor para estar fazendo isso, né? Mas nosso objetivo não é doutrinar. Claro que não. Quando eu e Mica falamos sobre essa questão do amor e da oração, não é querendo lhe passar um carão, até porque a gente não sabe. Inclusive, tem professores que estão nos assistindo que dão aula muito melhor do que a gente, não é verdade? Que sabem muito mais do que nós. O tempo Nós de temos aula é que... o tempo de vida nosso, né? Pois é. Mas, Obrigada. assim, são experiências que nós passamos, né? Lá onde eu me congrego, nós vivemos uma transformação. Nós tínhamos, em um batismo em águas, a maioria esmagadora de novos batizantes que foram batizados eram de adolescentes, eram de jovens. Por quê? Mas como assim? Por que essa faixa etária foi... Era porque a EBD estava cheia. Era porque a EBD foi um instrumento, porque não tem como, se você vive, se você se esforça, se você dá o seu melhor para o seu aluno, e você ora, e se você se consagra para dar aquela, dá o seu melhor, dá o seu sangue. Eu sei que José, Milka, são pessoas muito ocupadas, mas eu sei que eles dão o melhor deles. E não é um carão que a gente está fazendo aqui, não é uma doutrinação, mas olha, vai por nós, né? Experiência pessoal, se esforce, dê o máximo, porque Deus te abençoa também, né? A gente o pastor Eliab César, ele tem uma frase que, olha, Deus nunca fica devendo nada a ninguém, né? Até porque Deus nunca deve nada a ninguém. Nós que devemos a ele todo o nosso esforço. É verdade. Agostinho disse que ele paga dívidas que ninguém deve, né? E sem que perca nada por isso, né? Ele é Deus. É interessante, só para fechar, citar um exemplo bíblico, que é de Esdras e Neemias, já que a gente falou aqui um pouco deles também, quando no capítulo 8 de Neemias, eles vão ler a lei para o povo, explicando o sentido da lei, até porque o texto estava escrito em hebraico e o povo já estava falando aramaico, então precisava explicar algumas coisas, e a Bíblia vai nos dizer que o povo, quando ouviu a explanação da lei, o povo começou a chorar, porque aquela palavra estava tocando no coração deles. E isso gerou o quê? Arrependimento naquele povo. Então, o nosso dever como professor é esse: levar a palavra, aplicar a palavra ao coração dos nossos alunos, para que eles também venham ser transformados por esta palavra, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, professor. Eu deixo aqui uma dica literária. Você pode adquirir aí no Kindle ou mesmo na versão física. É esse livro aqui, ó, O Período Interbíblico, que vai falar, é uma obra pequena, fininha. Você pode selecionar alguns pontos do livro para colocar para os seus alunos. E, como todo professor precisa também ter a sua biblioteca, talvez não para a próxima lição, mas para o futuro, ó. O Fator Melquisedeque, um livro que vai falar que Deus, o testemunho de Deus em várias culturas. Deus nunca ficou em silêncio, ele sempre está falando conosco. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar os seus alunos, que a sua aula venha ser muito proveitosa. E, para encerrar, vamos orar. Nós somos crentes, vamos orar agradecendo a Deus por tudo e que Deus abençoe a sua vida, professor, e abençoe a todos. Agradeço a Reinaldinho, agradeço a Milka, que Deus abençoe vocês. Estaremos juntos aí nesse trimestre, se assim Deus permitir. Eu vou pedir a Milka, a nossa presença feminina aqui no nosso podcast, para orar em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, porque temos esse momento de compartilhar, Senhor, aquilo que sabemos, as nossas experiências uns com os outros, e assim crescermos, Pai. Eu te peço, venha guiar cada professor, guia cada aula. O Senhor sabe o que cada aluno ali vai estar precisando, como estará aquele coração, Pai. Que a mensagem dada por cada professor neste dia seja ao encontro do coração do aluno e que essas vidas possam ser impactadas, que eles cresçam na graça e no conhecimento
Abençoe e recompensa cada professor, Senhor, que se dispõe a trabalhar para Ti e a ensinar e cuidar de vidas. Cuida de cada um de nós. Fica conosco em todos os momentos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, esta é a minha oração. Amém. Amém. Bom, professor, esse foi o nosso primeiro episódio da EBD Síntese, nosso podcast semanal promovido pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa EADE. Que Deus possa abençoar você. Fica conosco, divulga essa notícia, essa boa nova, para que outros professores e alunos também possam continuar aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Amém. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor.